Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro de cada manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 12 de julho, segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum. E a primeira leitura da liturgia de hoje é do livro do Êxodo, capítulo 1, do versículo 8 ao 14, vai ao 22. Até a semana passada, nós vimos o livro do Gênesis, o livro das origens. É verdade que os 11 primeiros capítulos da Bíblia é um preâmbulo para a história da salvação que começa com Abraão. A história de salvação começa com uma escolha, uma eleição de Deus sobre um homem velho e a sua mulher estéril. Aí começou. Deus quer agir. E prometeu a Abraão e a sua descendência que, primeiro, a nível pessoal, daria a Abraão um filho, e depois daria uma terra à sua descendência, aquela terra para onde ele mandou Abraão ir. E Abraão teve Isaque, essa promessa de Abraão recai sobre o filho, descendente. Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. As promessas recaem sobre Jacó, o eleito, o escolhido, ainda que o primogênito era Esaú. E o filho, um dos filhos de Jacó, José, que é vendido aos irmãos, vai ao Egito, né? Vira instrumento de salvação para a sua família, que vai ao Egito. Então, o que acontece? O livro do Êxodo começa, que este é o iniciozinho do livro do Êxodo, onde encontramos os descendentes, né, da família de Jacó, né, os irmãos de José, toda a sua família, cresceu no Egito, e onde encontramos ele no livro do Êxodo, não? Escravos. Né? Começa a contar qual é o problema deste povo. Por 400 anos, Deus ficou silencioso com o povo. Você termina o Gênesis e começa o livro do Êxodo. São 400 anos que separam. E aqui diz o livro do Êxodo que surge um faraó que não escutou, não conheceu José, não sabia nada e tinha medo. O povo no Egito, o povo de Israel, cresceu, se tornou numeroso, mas ainda não é povo, não tem a identidade de povo de Deus. É depois a saída, porque a palavra Êxodo significa saída, da escravidão é que vai dar, e depois toda a história que Deus fará com esse povo, Moisés e tudo isto, que dará uma identidade a este povo como povo de Deus, povo da aliança. Porém, aqui que eu quero destacar, não posso ser longo, não dá agora para explicar tudo, este povo, o faraó que surge, tem medo. É figura do medo. Quando que surge a escravidão? O medo que surgiu no faraó do povo fez ele tomar uma atitude, né, que no fundo causa escravidão no outro. Toda a escravidão do Egito é figura de toda a nossa escravidão, é protótipo de toda a escravidão que o homem vive. Escravidão da sua sexualidade, do seu caráter. É verdade que eu posso ser, em certo sentido, escravo da mulher, do marido, quando por causa do afeto, em vez de fazer a vontade de Deus, faça tudo isso, é verdade. Escravo da afetividade, do dinheiro, dos afetos, do trabalho, tantas coisas que nos escravizam. Deus pensou no homem para uma realização de felicidade nele. Tudo aquilo que de alguma maneira afasta o homem é uma escravidão que o submete a viver a sua vontade, suas paixões, desejos, até as nossas apetências, podem nos escravidar e nos afastar do projeto de Deus. E por que surge isso? Pelo medo. O medo de que o meu marido não faça o que eu quero, e se ele não fizer o que eu quero, não vou ser feliz, ele se torna meu faraó, entende?
e por medo reajo. O faraó aqui tem medo do povo, sem justificativas aparentes. Ele tem um pavor de que esse medo, esse povo, escraviza por medo. Pelo medo que temos da morte, somos escravos. E aquele que é escravo não faz a vontade de Deus, não é livre. Está escravo. Porém, este medo faz a gente, é isso que eu queria destacar, faz a gente às vezes sofrer o outro. Medo do meu marido, não sei o que, medo do meu filho, medo do meu patrão. E eu já vou na autodefensiva e faço o que fez Faraó, escravizou o povo. Porém, essa escravidão que Deus permitiu o seu povo, não foi lá agir antes, não, ele podia ter agido nesses 400 anos de um jeito que não deixasse o seu povo ser escravo. Poderia, assim que José morreu, todo o povo voltar para Canaã. Não. Algo aconteceu, depois da morte de José, que o faraó fez este povo ficar lá. Como ele cresceu numeroso, fez o faraó que eles construíssem cidades, ou seja, fosse escravizado o trabalho escravo, e causou uma dureza de vida. Cuidado, toda escravidão nossa faz a nossa vida impossível, árida, escrávida, ou seja, como é que eu te dizer? Amarga a nossa vida. Cuidado. Cuidado, porque tantas coisas nos escravizam e o Senhor quer nos libertar. Por isso, hoje, esse início do livro do Êxodo, para a gente tomar consciência de que tantas coisas da nossa vida nos escravizam e que temos muitos de nós faraós que nos oprimem. Qual é o teu faraó hoje? Qual é a escravidão que te oprime hoje? Pense, são tantas coisas, irmãos, e espero que essa leitura ilumine um pouco as nossas escravidões e o nosso faraó. O evangelho de hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 34, e pega o capítulo 11, versículo 1. Lembrem-se que o capítulo 10 de São Mateus, Jesus envia os 12, 2 a 2, e dá orientações de como será a missão. Os perigos, que serão perseguidos, que não terão sucesso, tudo aquilo que eu falei semana passada. Aqui Jesus ainda continua. Olha o que ele diz. Não penseis que vim trazer paz à terra. Qual é a paz que a gente tem na cabeça? Não ter guerra, não ter problema, não ter sofrimento. Não, não é esse tipo de paz. Nós às vezes buscamos a paz de cemitério. Todo mundo morto, por isso ninguém me incomoda, eu tenho paz. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Por que Jesus diz isto, que ele veio trazer esta paz que a gente tem na cabeça? De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Por que Jesus fala que ele veio trazer a paz? Porque à medida que eu e você queremos ser discípulos de Jesus, essa escolha nos separou do outro, como eu dizia ontem na missa. E isso já não nos deixa em paz. É o que falará Jesus na seguinte, não? Porque o filho contra a nora contra a sogra, etc. Porque o fato de eu ter escolhido a Deus faz com que o outro, às vezes, entendeu? Causa divisão. A mulher que vai na igreja, o marido que não vai na igreja, brigam porque ela vai muito na igreja, porque ele não sei o quê. Tudo por causa da fé. O filho que vem muito, os pais que reclamam que ele deve se dedicar ao estudo e está muito na igreja, vice-versa. O fato de eu escolher a Deus já me causa problema, me causa sofrimento, causa divisão às vezes nas famílias. Fazer a escolha por Jesus, pela fé, já causa um problema. E aí diz Jesus, ainda ele complica mais ainda. Quem ama seu pai ou sua mãe mais de caminho não é digno de mim. Quem ama seu filho, ou seja, se com medo de eu perder os meus afetos, porque esta escolha me coloca numa situação complicada com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com minha filha, com quem for, você tem que escolher ou Jesus ou aquele afeto. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Porque este fogo
que o Senhor quer acender na terra é o fogo de Deus, o fogo do seu amor. Porém, escolher a Deus é nos separar do mundo, nos separar dos nossos afetos, causar divisão. Quem quer este tipo de paz não vai tê-la. A fato de você escolher viver segundo Deus já lhe causou problema, já lhe causou divisão com os teus afetos. Quem não toma a sua cruz não me segue, não é digno de mim. E tanto de nós queremos que Deus tire às vezes a cruz do sofrimento. Quem procura conservar a sua vida e não quer morrer para fazer a vontade de Deus, vai perdê-la. Quem perde a sua vida por causa de mim, ou seja, para fazer a vontade de Deus, vai encontrá-la. E como os discípulos estão sendo enviados, o que fala Jesus? Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou, que é o Pai. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. E quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, quem são esses pequeninos de Jesus? Os apóstolos, os 12, que ele está enviando 2 a 2, como pequenos. Qual que é a pequenez deles? Sem bolsa, sem dinheiro, sem alforje. A única coisa, o cajado, que lembra a cruz, que lembra o cajado do pastor, a missão de Cristo, participar da missão de Cristo, com o seu poder e a sua autoridade, não é com a autoridade dos apóstolos. Entende? Este é o envio. E os discípulos participam disso. E aqueles que acolhem, der um copo d'água o que for, receberá sua recompensa por lhe acolher aos enviados. E termina o Evangelho dizendo que quando Jesus acabar de dar as instruções aos 12 discípulos, partiu dali, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Porém, enquanto ele estava pregando, os discípulos em missão. Então é um pouco esse o contexto. Espero que, meu irmão, minha irmã, você não desanime. Ser de Jesus vai nos separar do mundo, mas não só do mundo. Talvez também dos familiares, amigos, afetos. Essa escolha de Deus por nós nos faz sofrer. E aquele que quer ser de Deus, prepare, porque se ama aos outros mais do que a Ele. Que exigência, que coisa que é ser discípulo. Espero que não tenhamos medo de sofrer por causa de Jesus, por causa dessa escolha por Jesus, já que Jesus me escolheu, eu também escolher a Ele, porque vejo que essa escolha me dá a vida, não ter medo, porque perderemos tantos afetos, tantas pessoas. Vamos viver outra realidade. E eu espero que isso não cause medo nem pavor em nenhum de nós. Não tenhamos medo de fazer opção por Jesus. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por essa palavra. Dá-nos do teu Espírito que nos ajude neste combate da fé a não ter vergonha de ter feito opção pelo teu amor, pela pessoa do teu Filho, e nele ter feito opção por ti, Pai. Ajuda-nos de verdade a arriscar tudo por causa do reino de Deus, por causa do teu amor, da tua misericórdia, ainda que por isto percamos tudo por causa de ti. Ajuda-nos de verdade a nunca ter medo de perder a nossa vida neste mundo para ganhar a vida que tu quer nos dar no céu. Isso te pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão e minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.